sejam bem-vindos ao Livros à Lareira com Chá. Eu sou a Dora Silva e hoje trago mais uma opinião de leitura de um livro que eu li esta semana e quero partilhar tudo com vocês. E no caso de estarem a ver o meu vídeo, se quiserem ponderar subscrever o canal ou deixar um like, fico muito agradecida. E também agradecia que me deixassem nos comentários depois se querem ler, se já leram, se conhecem a autora. Quero que me contem tudo. Muito obrigada. Então, hoje eu trago-vos a opinião deste livro, desta obra que eu tenho aqui, Lobos Sedentos da Respiração dos Dias, o romance da Ana Gil Campos. Uma obra que eu li e estou assim bem disposta porque eu gostei mesmo muito de fazer esta leitura. Este livro chegou às minhas mãos em novembro de 2023, exatamente. Foi no início de novembro. A Ana até me escreveu aqui uma dedicatória. E foi muito engraçado porque quando a Ana me perguntou se me podia enviar a sua obra, eu não fazia ideia sobre que obra é que a Ana se referia. Não pesquisei nada, mas curioso é que eu senti, não sei porque, eu senti que ia gostar deste livro. E quando o recebi, sem saber que este livro era uma edição de autor, gostei muito da simplicidade desta capa. Portanto, o livro é muito simples. Gostei muito do título, Lobos Sedentos da Respiração dos Dias. Acho que este título causa impacto e eu gosto disso. E depois, quando comecei a ler a obra, foi inevitável, mas sem querer acabei por comparar este livro, portanto, com este livro que eu li o ano passado, do João Reis, Os Cadernos de Água. Foi a minha primeira distopia e eu penso que este livro também tem algo de distópico, porque é um livro que se passa no futuro. Eu agora não me lembro quantos anos são, mas é um livro que se passa no futuro, portanto, com a semelhança daquilo que nos aconteceu há poucos anos atrás. Portanto, nós nesta obra acabamos por perceber que há uma pandemia. E percebemos que essa pandemia também traz restrições, essa pandemia traz condicionantes à vida do ser humano, e acabamos por, sem querer, sentir, portanto, muito daquilo que ainda está presente, que parece que já não existe, mas que está entre nós, que ficou entre nós, que provocou imensas mudanças. E encontramos aqui uma obra que nos faz sobretudo refletir, sobretudo pensar sobre as questões que se calhar nós só pensámos naquele tempo. Mas já lá vamos. Então eu resolvi escolher esta obra para participar no projeto da Dora Santos Marques, ler autores contemporâneos portugueses que não fossem muito conhecidos, e então aproveitei a oportunidade para me agarrar a esta história. E acho que em boa hora o fiz, porque a escrita da Ana é mesmo muito interessante. A Ana escreve de forma genuína, é um tipo de leitura muito fácil. Temos aqui uma história que está bem construída, temos aqui 5 ou 6 personagens principais que são todas elas fundamentais para esta história e que contribuem precisamente para que a leitura se torne viciante e que a gente perceba portanto, o que é que vai acontecer a cada uma, como é que elas se relacionam, como é que elas se sentem, porque é um livro que aborda, portanto, muitas perguntas que podíamos ser nós a fazer e eu gostei muito disso, mas gostei sobretudo da forma genuína. Portanto, a escrita da Ana é uma escrita sem grandes floreados. E, por acaso, acabei por comentar isso com o Guilherme, o rapaz que li, porque sem querer acabámos por estar a fazer a leitura da obra em simultâneo e acabámos por trocar algumas impressões e é engraçado que nós somos de faixas etárias diferentes e acabamos por sentir exatamente o mesmo em relação ao livro, em relação às personagens e em relação à escrita da autora. Então, como eu vos estava a dizer, nós não sabemos ao certo em que ano é que se passa. Sabemos que é no futuro e percebemos que, a nível tecnológico, a humanidade evoluiu a um ponto que praticamente nem precisa quase de humanos para realizar algumas atividades e algumas coisas do nosso dia a dia.
E eu confesso-vos, eu não sou assim muito adepta de tecnologias muito avançadas. Confesso até que fico assim um bocadinho assustada quando vejo assim tudo muito futurístico, tudo muito virtual, tudo muito sem toque, sem tocar, sem sentir, sei lá, sem ver. Isso faz-me um bocadinho de confusão. Então eu quero partilhar com vocês aqui uma situação que eu acho que, pronto, é uma das situações que mostra que este livro se passa no futuro e é uma das situações que nos mostra, pronto, que tal como aquilo que nos aconteceu, esta pandemia traz muitas restrições, esta pandemia traz, digamos assim, muitos condicionantes à vida do ser humano ao ponto de ele criar alternativas e, claro, essas alternativas são todas através daquilo que está à mão de todos, que são as tecnologias. Então eu vou partilhar com vocês. Na Cidade Nova não há qualquer tipo de lojas físicas, são todas virtuais. Não existem lojas de ruas, shoppings, restaurantes, cafés, espaços públicos de serviços, como lavanderias ou cabeleireiros, por exemplo. As compras e serviços estão isolados de vírus, germes estranhos ou encontros inconvenientes. No seu quarto, experimenta virtualmente alguns macacões, vende-se com eles no holograma e acaba por optar por um preto com um decote horizontal que vai de uma ponta de um ombro ao outro. Compra-o através da aplicação no telemóvel e, passado pouco tempo, é deixado por um drone à porta do edifício. O porteiro avisa sobre a encomenda, deixando-a na sala social à entrada do apartamento de Aurora. Isto é assim um bocadinho assustador, não é? Isto é um bocadinho assustador porque, não com drones, mas aquilo que nos aconteceu foi que nós passámos por isto, não é? Nós acabámos por fazer as nossas compras praticamente todas online durante um período de tempo, e elas tinham que ficar em quarentena, não é? Que era para não contagiar nada nem ninguém. E este vírus, que nós nunca sabemos qual é o nome do vírus, acabamos por perceber que é muito parecido com aquela atualidade muito presente, mas que está adormecida que nós vivemos, não é? E eu gostei de ler sobre isso. Eu acho que é importante nós não esquecermos o que realmente aconteceu, o que passámos. E este livro acaba por contar um bocadinho da história, dessa parte da nossa história, mas sendo a história passada num futuro que nós ainda não conhecemos, mas que nós conhecemos as sensações, portanto, daquelas restrições e daqueles condicionamentos. Depois achei, por certas alturas, até uma leitura bastante divertida, principalmente quando uma das senhoras utiliza, eu não vos quero contar nada, mas utiliza uma forma bastante original de poder chegar onde ela quer, porque não se podiam frequentar todos os sítios e eu gostei muito dessa parte, achei muito original e muito divertida e é uma obra que eu vos aconselho, é uma obra que se lê assim mesmo de forma muito fácil porque a escrita da Ana, tal como eu já vos disse, é muito simples, é uma escrita genuína. A história não é nada cansativa, apesar de ser sobre algo que nós conhecemos tão bem, não é a mesma coisa e depois há muitas questões que nos fazem refletir e que nos fazem realmente parar ali um bocadinho e pensar. Sobretudo as questões com a liberdade e com a felicidade. E olhem, eu tenho aqui, porque eu tinha vontade de marcar o livro todo, e isso também foi outra coisa que nós acabámos por conversar, que tanto o Guilherme como eu, é que o livro, nós temos vontade de marcar o livro todo, porque o livro tem aqui imensas frases que dá vontade de partilhar com os outros e tem aqui imensas frases com as quais nós acabamos por nos identificar e por pensar, pois eu se calhar também penso assim. Então vou-vos aqui só ler aqui um bocadinho. O que preciso para ser feliz? Ninguém sabe, ninguém pensa nisto, porque encontra respostas comuns todos os dias e em toda a parte. Em revistas, televisão, colega de trabalho, amigos, famílias, nos outros. Para saber isto, é longe das pessoas que se sentem em paz. O convívio social é extenuante para ela
e só o consegue suportar poucas horas seguidas em encontros passados por algumas semanas. Portanto, as pessoas, apesar de todas estas condicionantes, muitas vezes acabam por se interrogar aqui o que é que realmente as faz feliz, porque elas nem sequer podem fazer o que elas querem. Mas, no entanto, depois a adaptação outra vez ao convívio, não é? Também não é assim tão fácil. E a felicidade pode ser vista portanto, de muitos pontos, porque nós somos todos diferentes uns dos outros. E aqui acho que o que acaba por ter um bocadinho de magia na história é que nós temos personagens que são todas elas muito diferentes e todas elas têm o seu ponto de vista e todas elas sabem respeitar, portanto, a opinião e os sentimentos de cada um. E eu gostei mesmo muito disso. E foi um livro que eu gostei. Eu fiquei curiosa em ler mais sobre esta autora. E não se esqueçam deste nome. Eu não sei como é que podem adquirir, portanto, o livro, mas podem deixar na caixinha de descrição, que eu depois transmito à autora. E pronto, e resta-me agradecer. Obrigada por estarem aí, espero que tenham gostado da minha opinião. Um beijinho, não se esqueçam que o que importa é ser feliz. Até ao próximo vídeo.